Prontinho, pode começar. Só um minutinho que eu tirei de lá. Eita. Pode começar? Pode começar? Pode sim, já está gravando. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ministrar aqui, então, o conteúdo de CID e interpretação de exames laboratoriais, certo? Eu trouxe para vocês um material aqui, bem resumido, né, para a gente conseguir absorver o conteúdo. Então, nós vamos dar início. O que é CID, então? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, o CID é a base para a identificação de tendências e estatísticas de saúde em todo o mundo. O padrão internacional para relatar doenças e também condições de saúde, né? O padrão de classificação de diagnóstico para todos os fins que forem clínicos e de pesquisa. O CID também define o universo de doenças, agravos, lesões e outras condições de saúde relacionadas e listadas de forma abrangente e hierárquica. Então, é por meio dessa classificação que facilita assim, o armazenamento, a recuperação, a análise das informações de saúde, para quê? Para tomada de decisão baseada nas evidências, segundo a Organização Mundial de Saúde, e sua página de classificação. Então, ainda também, segundo a Organização Mundial de Saúde, o CID permite compartilhar e comparar informações de saúde em diferentes locais, países, regiões e instituições de saúde em diferentes períodos de tempo. Então, para que serve, né? Para que serve o CID, como ele é utilizado? Então, a classificação das doenças é amplamente utilizada em várias áreas da saúde, né? E desempenha um papel fundamental. Serve principalmente para registrar, codificar as condições de saúde, né? Em registros médicos, tanto em hospitais quanto em consultórios médicos, né? Então, esse CID vai para os prontuários, vai para os atestados, né? Vai para os laudos. Então, é amplamente utilizado aí em todas as áreas da saúde. Esses registros codificados são posteriormente usados para fins estatísticos. Então, permite a análise de dados de saúde, né? O quanto daquela incidência daquela tal doença, né, relacionada com o código que é apresentado esse CID, foi diagnosticada, né? O quanto dessa incidência teve naquele momento, certo? Então, é utilizado aí, né, para fazer essas tabelas estatísticas, permitindo aí várias pesquisas. Então, o monitoramento dessas doenças, a elaboração de relatórios epidemiológicos e a formulação de pesquisas de saúde. Tudo isso é utilizado através dessas estatísticas que eles fazem, né, correlacionando aí o CID com as doenças apresentadas. Serve também para facilitar a comunicação entre os profissionais de saúde e contribui também para o monitoramento e a melhoria da saúde pública numa escala global, né? Então, todos os profissionais de saúde falam aí sempre a mesma língua, né? Utilizando sempre os mesmos códigos, que é padrão, né, para todas as áreas. Então, sendo assim, fica fácil o monitoramento, né? E a correlação entre todos os profissionais de saúde utilizando aí esse padrão. Considerando isso, né, e com base nos dados clínicos, pesquisas e epidemiologia, o CID tornou-se uma ferramenta, então, adequada para muitos usos na saúde. Então, quais são esses usos, né, que hoje em dia é utilizado através desses códigos? O monitoramento da incidência e prevalência de doenças, né, como nós falamos, através desses códigos, né, são estudados, são feitas estatísticas, e assim a gente consegue evidenciar e quantificar quanto dessas doenças está acontecendo ali nesse momento, né? Então, isso é super importante, até mesmo para a gente diagnosticar um parâmetro e ajudar, assim, na saúde pública, né? Causas de morte também é utilizado, causas externas de doenças, códigos de resistências antimicrobianas, né, o quanto daquela bactéria foi resistente a determinados antibióticos, né, tornando, assim, estudos de novos antibióticos, né, e até estudos do porquê dessa resistência, né, antimicrobiana, então a gente consegue distinguir esse parâmetro.
Conceitos de cuidados primários, né, e medicina familiar foram incorporados também ao CID-11, né? CID-11 significa, ou 11 em si significa o código desse CID, né? Que são os cuidados primários aí da medicina familiar, que a gente fala aí na questão da saúde pública, né? Dos PSFs e tudo mais. Medicamentos, alérgenos e produtos químicos e histopatologia, análise microscópica de tecidos, como feito em biópsias, né? Aí a gente está falando em questão de tecido, né? Tecido humano mesmo, histopatologia e biópsias, também são utilizados esses códigos aí para quantificar. Códigos para documentação completa de segurança do paciente, de acordo com a estrutura de segurança do paciente na Organização Mundial de Saúde, codificação dupla para diagnósticos de medicina tradicional, configurações de cuidados primários, registro de doenças raras, agrupamento de diagnósticos e incorporação de diretrizes. Então, através de todo esse monitoramento, né, consegue-se aí atingir vários parâmetros super importantes para conseguir diagnosticar, quantificar, né, estabelecer novas diretrizes de saúde, novos procedimentos, novos parâmetros, para a gente conseguir aí sempre avançar. Então, a CID deve constar no atestado médico? Sim, como eu disse, né, a CID é um código utilizado padrão para todos os profissionais de saúde, e ele consta tanto no prontuário do paciente, consta no atestado, no laudo médico, né, o paciente quando leva algum laudo, principalmente na parte de medicina do trabalho, né, ele sofreu algum acidente, alguma questão na empresa, que precisa passar por algum especialista, então, o próprio médico do trabalho tem que colocar qual foi essa CID, né, porque essa linguagem padrão vai ser utilizada para outro profissional e aí, assim, consegue fechar um diagnóstico certinho, né? Então, sim, a classificação internacional de doenças pode ser incluída no atestado médico, deve, né, na verdade, ser incluída no atestado médico, e ela fornece códigos específicos para identificar e descrever as condições de saúde do paciente, né, como eu disse, auxiliando, então, na compreensão, comunicação entre os profissionais de saúde, seguradoras, né, sistemas de pagamentos e outros envolvidos no cuidado do paciente, né, como disse aí na questão da parte de medicina do trabalho, é super importante e deve constar, sim, para chegar fechar um diagnóstico certinho e ver os procedimentos corretos que têm que ser tomados, né. Então, ao incluir, né, a CID no atestado médico, pode ser útil em várias situações. Então, quais são essas situações que são utilizados esses códigos, né, nos atestados? Documentação precisa, reembolso e seguros, comprovação de incapacidade. Então, o que significa documentação precisa? Ela fornece de uma forma padronizada a identificar a condição de saúde do paciente, né? Fornecendo informações claras, concisas sobre o diagnóstico. Então, isso ajuda a evitar ambiguidades, mal-entendidos, até mesmo na interpretação desse atestado, certo? Reembolso e seguros. Alguns planos de saúde ou seguradoras, né, exigem a inclusão desse código no atestado, a fim de reembolso ou para verificar a validade e a necessidade desse tratamento. Então, utilizando esse padrão, né, esse padrão numérico, esse código, né, que é padrão para todos os profissionais de saúde, eles conseguem identificar com certeza precisa, né, o que tem que ser feito com relação à condição daquele trabalhador, né, daquele colaborador, daquele usuário do plano de saúde, para verificar certinho qual o procedimento que o plano de saúde tem que adotar. Comprovação de incapacidade, né? Então, em certos casos, quando um paciente precisa justificar a sua ausência no trabalho ou até mesmo solicitar uma licença médica, o CID pode ser usado para especificar a condição que causa essa incapacidade, né? Fornecendo, assim, uma base objetiva para essa solicitação. Então, as atualizações da CID. Pela primeira vez, a CID é completamente eletrônica e possui um formato que facilita o seu uso. Há algumas mudanças e atualizações que podem ser destacadas sobre o novo documento. Então, quais são essas novas diretrizes aí, né, que vêm aí no mercado? Com relação ao transtorno do espectro autista, né, que é o TEA, a classificação do transtorno espectro autista,
na 10ª edição, era muito fragmentada, poderia prejudicar o diagnóstico. Já na 11ª edição, as categorias foram unificadas e organizadas, né? Estão reunindo todos os transtornos que fazem parte desse espectro do autista, como, por exemplo, a síndrome de Rett e a síndrome de Asperger. Então, hoje em dia, né, já conseguiu se organizar, né, todos esses parâmetros aí de diagnóstico, né, dessa condição, e colocar tudo padronizado. Então, fica mais fácil, até mesmo da identificação dos procedimentos a serem adotados, né, organizando mesmo essa questão, e tudo sendo feito eletronicamente. Transsexualidade também, né? A transsexualidade foi removida da categoria de doença mental, hoje em dia ela não é mais considerada uma doença mental, como era antigamente. Ela é considerada até, última versão, né, entendida como incongruência de gênero. Então, ela faz parte de um capítulo específico dedicado mesmo à saúde sexual. E a mudança, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ocorre pela grande quantidade de estudos científicos, né, e médicos que provam não se tratar de uma doença. Distúrbios de jogo. Os distúrbios de jogo, então, entram como uma nova CID dentro dos comportamentos viciosos, né? Distúrbios de jogo. Ela é considerado o padrão de dependência, né? Quando a pessoa é viciada em jogos, né? Jogos eletrônicos, jogos de, enfim, qualquer tipo, né, de jogo que leva a pessoa a essa condição de vício mesmo. Então, é caracterizado hoje pelo comportamento obsessivo. E entra também, né? Hoje tem o CID para essa questão. Então, entra aí também como uma nova atualização. Síndrome de burnout ou burnout, né? A síndrome de burnout, que já estava aí na 10ª edição, passa a ser categorizada hoje em dia como uma doença do trabalho, né? Antigamente era muito pouco se falado, muito pouco conhecido, né? Essa doença é mais conhecida como um estresse, uma estafa mesmo. E hoje ela vem aí, né, quebrando os paradigmas e vindo mesmo como uma condição real de doença, né, causada pelo estresse, sim, do trabalho, da função que aquela pessoa exerce dentro da empresa, né, causando ali uma série de comprometimentos mesmo para o organismo. Então, agora ela está no lugar de uma doença mental, né? Na verdade, ela é considerada uma doença mental e hoje ela está no lugar de doença do trabalho, que eu até falei equivocado. Então, ela passa de uma doença mental, que é considerada antigamente, né, como eu falei, só um estafa, um estresse, né, uma condição aí mesmo, às vezes, de um início de uma depressão, ansiedade, é muito relacionado isso com doença mental, né? Às vezes até achava que o colaborador estava com algum distúrbio, e hoje ela é retirada dessa posição e é categorizada como doença do trabalho mesmo, devido à condição que o colaborador sofre na empresa, devido à função que ele exerce, né? Então, está conceituada como resultante de estresse crônico no local de trabalho, né, como eu falei, que não foi gerenciado com sucesso. Então, às vezes, uma pessoa que fica exercendo várias funções, né, dentro da empresa, né, pegando tudo para si, acaba que aquilo causa um certo... A pessoa se torna de uma forma sobrecarregada e aquilo acaba comprometendo a sua saúde mesmo física. Então, hoje, isso aí vem se instalando a síndrome de burnout, que está sendo muito estudada e está sendo um dos principais CIDs da medicina da parte do trabalho, né? Está sendo um dos principais CIDs mais utilizados hoje em dia. Resistência antimicrobiana, né? A gente vem falando aí das bactérias, né? Dos antibióticos, as bactérias que são resistentes, né, a determinados antibióticos. A Organização Mundial de Saúde também considerou a resistência antimicrobiana como uma das principais ameaças à saúde pública global. Por que isso, né, gente? Porque quanto mais resistência antimicrobiana tiver, né, quanto mais bactérias resistentes a gente tiver aí, mais riscos de infecção grave nós vamos ter, né, e menos condição de tratamento. Então, por isso que é uma ameaça à saúde pública mesmo, né? Então, por isso que os médicos aí batem na tecla para o indivíduo em si não se automedicar, né? Para não causar essa condição aí. Então, é um estudo que vem sendo feito rigorosamente e envolvendo todas as áreas da saúde. Então, como parte dos esforços para combater esse problema, a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS,
introduziu códigos específicos, né, já na 11ª edição, para monitorar, mapear, né, e cercar mesmo essa resistência antimicrobiana. Então, essa medida, ela visa o quê? Melhorar a compreensão, né, como eu disse, né, as pessoas têm que ter mais entendimento mesmo da questão da automedicação com antibiótico, a compreensão mesmo em si, né, dessa resistência antimicrobiana, a comunicação e o monitoramento do impacto desse problema na saúde pública. Então, com esse CID padronizado também, consegue, né, quantificar e estudar o quanto que esse problema está afetando aí a saúde do todo, né? Transtorno de estresse pós-traumático, né, conhecido como TPT. Na 10ª edição, o transtorno de estresse pós-traumático já estava incluído, mas ele era dividido em subcategorias, né? O que tornava o diagnóstico bem complexo. Então, agora, na 11ª edição, realizou-se uma simplificação dessas classificações. Então, reduzindo essas subcategorias, né? A ideia é melhorar a precisão e a eficiência do diagnóstico, né? Como as outras doenças vêm sendo, essa 11ª edição vem sendo aí colocada, né, introduzida para conseguir padronizar mesmo e todos os profissionais de saúde falarem a mesma língua e conseguir quantificar e monitorar todas essas doenças aí para a mesma melhora da saúde pública, né? Para realmente falar uma linguagem apenas. Transtorno de déficit de atenção, né? Muito falado aí hoje pelos pediatras, né? Pelos professores, os profissionais de educação, psicólogos, psiquiatras, né? São vários profissionais aí de várias áreas, não só da saúde envolvidos nessa questão de hiperatividade, né? O famoso aí TDAH, hoje em dia muito se falado, né? Antigamente a gente não ouvia muito dizer, era só mesmo uma falta de atenção, uma falta de interesse, hoje em dia isso já é diagnosticado como doença, e isso também veio, né, sendo estudado e foi colocado um CID específico para essa condição. Então, na versão anterior, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é categorizado como um transtorno distinto, né? Como eu disse, era apenas uma falta de atenção, uma falta de interesse, né? Uma criança que estava um pouco mais dispersa, né? Tinha, às vezes, pressionar um pouquinho mais, era muito pouco estudado. Então, por ser assim, às vezes não conseguia nem ajudar, né? Essa criança passava aí a vida escolar dela toda sofrendo esse tipo de pressão, né? Por ser considerada uma criança dispersa, com falta de interesse, e, na verdade, uma condição de saúde, né? Então, o diagnóstico desse transtorno era feito por meio de uma adaptação dos transtornos hipercinéticos, né? O que resultava em um problema semelhante ao autismo. Então, correlacionava muito essa condição, né, ao autismo. Então, hoje em dia já consegue separar, né? O autismo é uma condição e o TDAH vem sendo outra. Então, isso significava que um paciente poderia se enquadrar em mais de uma categoria, né? Dificultando o diagnóstico aí, para conseguir, né, chegar aí a um procedimento adequado. Então, vou falar aqui um pouquinho da história do CID, né, para a gente entender melhor. Então, a primeira edição da classificação internacional, conhecida como Lista Internacional de Causas de Mortes, ela foi adotada pelo Instituto Nacional de Estatísticas no ano de 1893. Essa CID foi revisada, publicada em uma série de revisões para refletir esses avanços na saúde e na ciência mesmo, né, ao longo de todo o tempo aí. Então, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, foi encarregada da CID na sua criação. E a sua criação foi em 1948 e nesse ano publicou a 6ª versão, né, que é a CID-6. Incorporou a morbidade pela primeira vez aí no quadro. E os regulamentos da nomenclatura da OMS, adotados em 1967, eles estipulam que os Estados-membros usem a revisão mais recente da CID para os registros e relatórios nacionais e internacionais de estatística, né? Tanto de mortalidade quanto de morbidade também. Então, com a necessidade de registros e relatórios mais detalhados, né, uma série de modificações clínicas e adaptações foram especializadas e proliferaram ao longo do tempo. Então, a CID-11, hoje, ela reúne diferentes modificações e adaptações opcionais.
necessidades clínicas, migrando a CID de uma mera estrutura estatística, né, que é como era, para uma classificação clínica para realmente usar em estudos estatísticos, né? Então, segundo a OMS, pela CID-11, o padrão global para dados de saúde, documentação clínica e agregação estatísticas passarão a ter múltiplos usos, né? Incluindo os de cuidados primários e com dados científicos atualizados, né? Então, hoje se retira várias informações para conseguir chegar num parâmetro aí, numa linguagem padrão, e conseguir avançar aí nas questões de saúde, né? Então, como usar essa CID? A utilização da classificação internacional de doenças, né, que é o CID, envolve seguir alguns passos para atribuir corretamente os códigos das doenças, né, lesões e também outros problemas de saúde. Então, aqui estão algumas etapas básicas, né, que a gente utiliza essa classificação internacional de doenças. Então, familiarize-se com a estrutura da CID. A classificação é organizada em capítulos, que abrange diferentes categorias de doenças e condições, né? Cada capítulo é subdividido em blocos de 3 caracteres, que representam grupos específicos de doenças. Então, é importante compreender a estrutura para navegar e localizar os códigos adequados, né? Obter informações detalhadas do paciente. Para usar de uma forma precisa, é necessário coletar todas as informações do paciente, né? Como os sintomas, os resultados de exame, os diagnósticos médicos e outros dados que são relevantes, né, para o seu uso. Então, essas informações, elas ajudam a identificar a condição correta e atribuir o código correto também, né? O código apropriado para aquela seguinte patologia em questão. Localize o código, então, apropriado, né? Com base nessas informações coletadas, pesquise a CID para encontrar o que melhor descreve a condição de saúde do paciente, né? Qual o melhor código ali, né, devido à explicação dele, aquela condição se encaixa para o paciente naquele momento, né? Então, devido a todas as informações, né, tudo que ele relata, se procura uma CID que melhor encaixa naquela questão naquele momento e codifica essa doença com essa CID, né? Essa patologia com essa CID. Então, verifique-se, né, as notas e instruções. Ao atribuir, então, esse código, a gente verifica as notas e instruções específicas fornecidas, né? Essas notas podem fornecer orientações adicionais sobre como aplicar corretamente o código, ou existem instruções especiais também relacionadas ao diagnóstico. Registre o código. Então, uma vez encontrado esse código adequado, né, para aquela condição naquele momento, registre-se esse código corretamente nos registros médicos do paciente, nos atestados médicos, nas faturas, né, dos planos de saúde e outros documentos relevantes também. Então, isso garante que a informação seja transmitida corretamente e ela possa ser utilizada para fins estatísticos, né, seguros de saúde ou de pesquisas, né? Como a gente já falou, é muito utilizado aí, estatística para a questão da pesquisa mesmo, né? A gente conseguir aí sempre melhorar na questão da saúde pública. Então, vamos lá, gente. A gente viu, né, nós vimos aqui como que funciona a CIDs, onde as CIDs são utilizadas, né, que são todos os documentos, né, que podem ser utilizados, esse padrão, o porquê que ele serve, né, a importância dele na saúde pública, na saúde no todo, né, para todos os profissionais de saúde, para falar em uma linguagem apenas, padronizar esse serviço, né, e conseguir aí, simplificar o caminho para estudo de doenças, né, estudo de prevalência de doenças, de incidências de diagnósticos, né, então a gente consegue monitorar, quantificar e tratar, né, todos esses padrões aí, utilizando hoje esses códigos internacionais, né, então, esses códigos das doenças, que é o CID. Então, a gente já viu aí essa parte, e agora nós vamos entrar no laboratório clínico, né, que é o quê? A padronização dos processos internos, né, como que são padronizados, como que são feitos o trabalho dentro dos laboratórios clínicos com relação à qualidade laboratorial, né? A gente sabe que todos os laboratórios utilizam ali padrões de qualidade, tem que utilizar, né? Hoje é um parâmetro cobrado até mesmo pelas vigilâncias sanitárias, então nós vamos estudar como que é feito esse processo de qualidade dentro do laboratório, as etapas que ele segue,
e tudo mais. Então, gente, o que é controle de qualidade laboratorial, né? Qual que é a sua importância e como garantir a precisão desses resultados, né? Através desses controles. Então, o controle de qualidade laboratorial, gente, ele desempenha um papel fundamental desde a medicina até a indústria, né? Não só a parte da medicina precisa ter esse controle de qualidade. Hoje, uma indústria alimentícia, né, também tem que ter o seu padrão de qualidade. Indústrias automotivas têm que ter o seu padrão de qualidade. Então, tudo, claro, né, cada uma dentro do seu ramo, mas todos os serviços têm que ter um padrão de qualidade. E isso, né, se refletiria mais, logicamente, na saúde, né, que tem que ser um serviço de excelência. Então, desempenha um papel fundamental para tornar aquele resultado fidedigno, né, e confiável. Então, na área da saúde, com uma crescente demanda de resultados precisos, né, o que é um resultado preciso? É o resultado mais próximo possível da realidade, né? Então, com essa demanda de ter os resultados precisos, rápidos e confiáveis, então, essa implementação de práticas efetivas se tornou, então, uma prioridade, né? Para quê? Para garantir a excelência e a precisão nos processos analíticos, né? Para garantir que aquele resultado daquele paciente é mais próximo do real possível da condição de saúde que ele está naquele momento, certo? Então, assim, compreender a importância e os benefícios do controle de qualidade é essencial para os laboratórios e os profissionais responsáveis por essas análises também, né? Uma vez que ele propicia, né, meios para identificar e minimizar os erros, reduzindo, então, assim, as incertezas e promovendo, então, a confiabilidade dos resultados. Quando eu utilizo esses padrões de qualidade dentro do laboratório, eu consigo, né, cercar os erros, eu consigo minimizar os erros. Por quê? Porque eu tenho um padrão ali que eu sigo, né, um padrão de qualidade a ser seguido. Então, se eu introduzo esse padrão de qualidade num equipamento que faz exames médicos, né, utilizando um reagente, né, que eu utilizo para fazer esses exames médicos, então, ali eu sigo um padrão. Se esse equipamento não está de acordo com esse padrão, se aquele reagente não está de acordo com esse padrão, eu consigo ali minimizar, né, o erro e não passar esse resultado para frente aí, chegando lá na mesa do médico, e o médico acabar por dar, né, um diagnóstico errado para o paciente. Então, eu consigo minimizar esses erros, tornando aquele resultado o mais próximo da realidade possível, né, um resultado extremamente preciso. Então, qual a importância, né, de fazer esse controle de qualidade laboratorial? Então, o controle de qualidade é um conjunto de sistemas, né? Não é um parâmetro sozinho, é um conjunto de sistemas que eu adoto, né, de boas práticas, que ele identifica, avalia e reduz e corrige, né, falhas e deficiências em todo o processo analítico do laboratório. Então, com isso, proporciona um resultado de maior credibilidade, né, e esse resultado chega, então, aos pacientes e ao médico, que consegue, né, dar continuidade aí no diagnóstico preciso. Então, além disso, esse conjunto não é essencial só para proporcionar mais segurança, eficiência e qualidade no laudo, né, dos exames. Ele também é uma exigência, né, como eu falei anteriormente aí, das vigilâncias sanitárias, de acordo com a resolução RDC 302/205, que é a resolução da diretoria que o pessoal da vigilância sanitária da área de saúde cobra do setor do laboratório, né? Então, eles seguem esse documento, que chama RDC. Então, lá dentro desse documento tem todos os parâmetros, todas as diretrizes, tudo que o laboratório de análises clínicas tem que seguir para fazer o serviço, né? Para conseguir atender o paciente, conseguir atender a população. Então, essa questão de controle de laboratório, hoje, é uma exigência da vigilância sanitária, e se o laboratório não tiver, ele é notificado para introduzir, certo? Não introduzindo, ele pode ser passível aí até de cancelamento aí do serviço. Então, essa regulamentação da RDC, né, como eu disse, ela define os requisitos para o funcionamento dos laboratórios de análises clínicas, né, como laboratórios também citológicos e patológicos, e ela padroniza critérios sanitários, né, que diz respeito às condições gerais. Então, ela faz a organização,
recursos humanos, infraestrutura, né, equipamentos e instrumentos laboratoriais, produtos para diagnóstico, gerenciamento de resíduos e biossegurança. Todos esses parâmetros eu tenho que ter introduzidos e documentados dentro do meu laboratório de análise química, né? Organização, recurso humano, infraestrutura, os equipamentos certos utilizados, os produtos que eu vou utilizar para meu diagnóstico, o gerenciamento que eu faço dos resíduos, né, que causa esse serviço, né, ou as amostras biológicas, né, os insumos que eu utilizo para a coleta das amostras biológicas. Então, esse gerenciamento de resíduos, ele não pode simplesmente só ser descartado, ele tem que ser documentado, tem que ser registrado, tem que ser feito por uma empresa que tem um certificado, né, porque esses desinfectantes, eles não podem ir para a natureza, eles não podem ser recolhidos, né, pela prefeitura, eles têm que ser separados, os lixos perclocortantes também têm que ser separados, e todo esse gerenciamento desses resíduos é feito por uma empresa específica, e tem que ter um documento, que é o PGRSS, tá? E a biossegurança em si, né, que trata ali da segurança do meu paciente, da segurança do meu próprio colaborador, do laboratório, então trata essa questão. Então, quais os pontos devem ser ponderados no controle da qualidade laboratorial? Então, para garantir o controle de qualidade dos laboratórios clínicos, é preciso ter 4 fatores principais, né? Primeiro, nós temos que ter 2 tipos de controles que são utilizados dentro dos laboratórios, que é o controle interno de qualidade, que a gente chama de SIC, e o controle externo de qualidade, que a gente chama de SEC, né? Esse controle interno de qualidade, ele é um reagente, né, que é utilizado nos equipamentos que fazem os exames, que ele tem um valor de amostras conhecido. Por exemplo, ele tem um valor de amostra conhecido para o colesterol, um valor de amostra conhecido para a glicose. Então, eu passo esse reagente no meu equipamento, ele me dá esses parâmetros. Se tiver próximo ali, né, do valor que é conhecido, que eu sei desses valores, vem, né, junto com esse reagente, então eu sei que meu equipamento está funcionando corretamente. Se algum desses exames sai fora desse valor, né, se não chega tão próximo desse valor, eu sei que aquele exame ele está com algum problema, ele está com reagente vencido, né, alguma parte do equipamento desse exame está deteriorado, então eu tenho que resolver essa questão primeiro, para depois eu realmente passar meu controle novamente e, por fim, passar minhas amostras biológicas, né, do laboratório, que seriam as amostras dos pacientes. Então, esse seria meu controle interno de qualidade. O controle externo, né, de qualidade é um material que normalmente é utilizado nos laboratórios que são acreditados. O que significa isso? O laboratório tem um certificado. Hoje em dia, a gente tem várias certificações de laboratório, né? A gente tem a PALC, a gente tem a DIC. O que são? O que é isso? São empresas, né, que os laboratórios pagam para essas empresas ir dentro do laboratório e padronizar todo o serviço. Então, elas cuidam de toda a parte de padronização, de realização de exames, tudo certinho para o laboratório funcionar redondinho. Então, e dá essa certificação, né, como se fosse a ISO, né, só que a ISO, ela mexe mais com a parte de documentos, e a DIC, a PALC, ela mexe mais com a parte da área técnica do laboratório em si. Então, quando eu tenho uma certificadora que cuida dessa parte para mim, né, que eu pago ela, que todo ano ela vem, faz uma auditoria para saber se meu laboratório está funcionando certinho, ela me dá, né, ela me fornece, na verdade, um controle externo. Então, todo mês ela me manda um controle, ela não me mostra o valor dos exames que tem nesse controle, ela não me mostra. Esse controle é o quê? É um soro, né, de algum que eles fazem, é um pool de soro, que a gente fala, são amostras de sangue de vários pacientes, que eles colocam dentro de um mesmo reagente e mandam para o laboratório. E ali eu doso, né, todos esses exames e forneço para eles os resultados. Como eu não conheço os resultados, o que sai do meu aparelho eu mando para eles. E assim eles me mandam o resultado, né? Falando se os resultados que eu encaminhei, se chegou próximo ali da realidade dos resultados conhecidos daquela amostra, para saber se realmente o laboratório está funcionando certinho. E tem também a biossegurança, né, que é um fator principal que a gente tem que se atentar. Essa biossegurança reflete muito também a questão dos lixos, a questão dos reagentes, das amostras biológicas, né, como que eu procedo dentro do laboratório,
os equipamentos que eu utilizo, né, para me proteger, para proteger o colaborador, como que eu faço o gerenciamento do meu lixo, né, tudo que eu jogo dentro do lixo comum, tudo que eu jogo dentro do lixo infectante. Então, tudo isso envolve, tudo que envolve segurança está dentro desse parâmetro. E a otimização e padronização dos processos, né? Todo processo dentro do laboratório tem que ser padronizado. Então, tudo é documentado e tudo segue uma linha só. Então, essa padronização também garante que eu sempre faça o serviço da mesma maneira, chegando ali no resultado preciso das minhas amostras. Então, como eu falei, né, aqui está explicando também, como a gente explicado sobre o controle interno, aqui está explicando mais profundamente, né, então é o ponto de processo analítico do laboratório, feito com análise de amostras controles, né, como eu disse, e esses resultados e registros de dados obtidos, né, com isso é possível avaliar e analisar as operações seguindo padrões e limites de tolerância, né, então, de acordo com a RDC, a gente viu que é o documento, né, organizado pelos laboratórios, há 3 ações principais que garantem esse controle interno de qualidade, né, que é o monitoramento do processo analítico, através da análise de amostras controles, né, definição dos critérios de aceitação, então, os resultados obtidos, né, desse analítico, que é essa amostra, substâncias e objetos de estudo, de acordo com a metodologia utilizada, e liberação ou rejeição das análises, né? Então, após a avaliação dos resultados, se a minha amostra tiver chegado próximo, né, ao valor real, eu libero, né, e aceito esse controle de qualidade e libero o meu equipamento para começar realmente a passar as amostras dos pacientes. Se não chegou perto desse parâmetro, né, se saiu muito fora, se eu tenho que tomar alguma providência antes de liberar esse equipamento para uso, eu rejeito essa análise. E o controle externo de qualidade, né, como eu falei também, é um valor conhecido, né, é uma avaliação externa da qualidade, diz respeito à performance de sistemas analíticos de laboratório, é feito através de ensaios de proeficiência, padrões certificados e comparações interlaboratoriais, né, esse controle é fornecido pelas empresas que cuidam, né, dos laboratórios, a fim de verificar, de analisar, né, de comparar se os exames daquele laboratório estão sendo fidedignos, né, está sendo preciso. Então, é preciso que os resultados obtidos nesse controle sejam registrados, bem como as inadequações, investigações de causas e ações tomadas para os resultados, né, rejeitados, os que não foram aprovados na proficiência. Então, depois que eu faço esse controle, eu registro essas amostras, né, encaminho para essa empresa, e todos esses resultados que foram rejeitados, eu preciso tomar medidas, né, para conseguir resolver, né, esse parâmetro, fazer com que esse material chegue mais próximo da realidade, resolvendo, às vezes, um problema com o equipamento, um reagente, eu tenho que tomar alguma medida, eu tenho que verificar o que está acontecendo, porque o meu equipamento não está soltando o resultado correto. Biossegurança, né, como a gente já falou um pouquinho também, a biossegurança nos laboratórios é um conjunto de medidas relacionadas, como eu disse, à integridade do seu ambiente, né? Tudo que é relacionado à segurança, né? Ou seja, o seu objetivo é prevenir, reduzir, controlar, eliminar todos os riscos à saúde dos seres humanos, dos animais e do meio ambiente. Então, como eu disse, além do gerenciamento da minha segurança em si, da segurança do meu paciente, eu também tenho que cuidar do meio ambiente. Então, todo o lixo gerado dentro do laboratório, ele tem que ser separado devidamente nos seus recipientes, conduzido pelas empresas, né, que faz cada um do seu serviço ali, para não ser desprezado no meio ambiente e, de repente, ocorrer uma possível contaminação. Então, assim, aliado ao controle de qualidade, ele assegura que o laboratório segue normas, boas práticas para a preservação dos resíduos, dos pacientes e do ambiente, né, como eu disse, e de possíveis ameaças. Então, segundo a coordenadora de serviços, né, dessa empresa Matrix, essa empresa Matrix, gente, é uma empresa que faz, né, essa certificação. Como eu disse, tem a PAL, tem a DIC, essa empresa Matrix também cuida dessa parte do laboratório. É uma empresa que os donos do laboratório podem contratar para cuidar de todas essas questões. Então, segundo essa empresa, as principais ações de biossegurança são esterilização dos equipamentos, né, manuseio correto dos resíduos e tratamento de ar também. Também há outras ações que contribuem, né, para que as instalações estejam adequadas ao trabalho.
como o uso de equipamentos de proteção, então, dentro do laboratório, dentro de hospitais, né, dentro de clínicas, nós temos que utilizar os equipamentos de proteção corretos diante de cada setor que eu estou, né, que seja o jaleco, o óculos, a luva, né, a máscara, quando há necessidade de usar, o sapato adequado, as vestimentas adequadas. Tem setores que eu não posso utilizar adornos, então, eu tenho que estar ali equipada, né, de acordo com o serviço que eu vou realizar. Treinamentos para emergências, né, a minha equipe tem que estar treinada para socorrer quando acontecer alguma emergência. Correto manuseio e transporte de materiais e amostras biológicas, né? Como eu disse, os materiais também que são utilizados, né? O sangue do colaborador, as agulhas, né? O material que eu utilizo, tudo isso tem que ser transportado de maneira correta para evitar acidentes, e esses materiais também têm que ser desprezados de maneira correta, cada um no seu lixo específico. Como está tendo também o descarte adequado de resíduos, né? Que é a última questão aí. Otimização e padronização dos processos, né, que é o POP, que significa procedimento operacional padrão, o próprio nome já fala, né? Todos os serviços utilizados dentro do meu laboratório, eu preciso ter um padrão, né, para que se eu venha a me ausentar desse serviço, qualquer pessoa que pegar este documento consegue seguir o procedimento ali e realizar o serviço exatamente igual a outra pessoa. Então, os processos têm que ser padronizados, né? As técnicas têm que ser padronizadas, os procedimentos, as instruções de trabalho, as ferramentas utilizadas, né? Porque o que acontece? Isso significa para quê? Isso mensura, otimiza e padroniza os processos, né? E as técnicas laboratoriais. Isso contribui para que o laboratório seja certeiro e coerente em seus processos. Então, conforme aí, de novo, a resolução da RDC, são divididos em 3 fases essa padronização desses processos. A primeira dela é a fase pré-analítica, né, que é o que é essa fase pré-analítica? É o atendimento ao paciente, né, a coleta do material, desde quando o paciente chega à recepção, a abordagem, a orientação correta, né, para a coleta das amostras, seja ela de sangue, seja amostras de urina, de fezes, né, aquela orientação correta. Como que eu vou dizer? Você conseguir verificar todo o pedido médico, né, do paciente ali, todos os exames que o médico solicitou, conseguir avaliar certinho, né, fazer a leitura desse pedido médico, para conseguir cadastrar corretamente, né, porque um exame cadastrado incorreto pode gerar erros na hora da coleta e, posteriormente, os erros na hora da liberação do resultado. A identificação correta do paciente, né, o cadastro dele correto na recepção, se informar quais medicamentos esse paciente está fazendo uso, para que isso não seja interferido no exame. Então, tudo ali que envolve o atendimento em si, primeiramente do paciente, é a fase pré-analítica que acontece ali, primeiramente na recepção, certo? Depois, esse paciente é conduzido, né, para a coleta do material. E aí é onde acontece também a maioria dos erros. A fase pré-analítica, gente, é onde acontece a maioria dos erros no laboratório. Tanto a parte da recepção, de cadastro incorreto, quanto a parte da coleta incorreta de material. Então, quando vai para a coleta, né, o meu colaborador está, né, o meu flebotomista que está realizando esse serviço, ele tem que saber ao certo todos os tubos que vai ser utilizado, para que serve cada tubo, né? Isso nós vimos muito aí na coleta de materiais biológicos. Então, ele precisa saber quais são os tubos que vão ser utilizados, ele precisa saber como que funciona uma veia adequadamente, para evitar interferências, evitar amostras inadequadas, né, evitar o hemólise, evitar aí um hematoma no braço do paciente, posteriormente uma recoleta. Ele tem que saber quanto tempo de utilização do garrote no braço do paciente, ele tem que saber todos os procedimentos dos exames, porque tem exames que eu tenho que fazer uma coleta diferenciada, tem tubos que eu tenho que utilizar primeiro. Então, eu preciso ter todo o conhecimento na parte mesmo de coleta de amostras biológicas para realizar esse serviço aí com eficiência e diminuir os erros, certo? Eu tenho que novamente conferir o pedido médico para saber se a recepcionista fez o cadastro correto desses exames, né? Porque passando por
por 2 setores, os erros também são minimizados. Passando à fase pré-analítica, né, que envolve aí o atendimento do paciente na recepção e a coleta dessas amostras biológicas, eu vou para a fase analítica. O que seria essa fase analítica, né? O próprio nome já fala. É a fase de análise, né? Ali onde eu vou preparar e analisar o meu material. Tudo que foi coletado, né, pelos flebotomistas, já vai para um outro setor, chamado de área técnica, e lá vai ser analisado esse material. Então, lá eu vou fazer os procedimentos, todos os exames que o médico solicitou, né? E com isso eu tenho que usar os meus controles de qualidade, né? Passando dos meus equipamentos, para saber se o meu equipamento está funcionando corretamente. Eu tenho que processar essa amostra de uma forma correta, né? Eu tenho que identificar corretamente essas amostras para evitar uma troca, né, nesse setor. E eu tenho que analisar o resultado que sai dos meus equipamentos, ter o conhecimento científico e técnico para saber se aquele resultado está coerente com as informações daquele paciente, com a clínica dele, com a patologia que ele está naquele momento, né? Tem que saber se aquele resultado pode ser liberado, né, para a última fase. Então, toda essa fase analítica ali requer muito conhecimento técnico, né, e muita responsabilidade também com todas as outras fases, né. E, por fim, é a fase pós-analítica, gente. O que é a fase pós-analítica? É a emissão do laudo, é a liberação do resultado, né? Passou pela recepção, fez o cadastro, passou pela coleta, fez a coleta do material, esse material foi para o setor de análise, foi analisado, esse resultado foi liberado, e agora a pessoa responsável vai assinar esse laudo e vai liberar esse laudo para o paciente ou para o médico. Então, aqui também na fase pós-analítica, tem que ter um conhecimento técnico, porque você tem que verificar todos os exames e ver se realmente está acontecendo com aquilo, né? Vamos dizer que seria a última checagem, né? Para saber se eu posso liberar esse resultado para esse paciente, se esse resultado condiz, né, com todo o histórico dele, e por fim aí eu disponibilizo esse resultado para ele ou para o médico, certo? Então, são as 3 fases do laboratório: a pré-analítica, analítica e a pós-analítica. Aí, gente, então, com o monitoramento dessas fases, então, é possível reduzir as falhas nos processos do laboratório e otimizar suas técnicas e métodos, né? Então, por isso que foi dividido isso em fases. Porque os erros eu consigo verificar onde foi que aconteceu, se foi um erro pré-analítico, que seria da recepção ou da coleta, se foi um erro analítico, que seria do setor que realiza o exame, ou se foi um erro pós-analítico, né? Que seria aí um erro na última fase, na liberação do laudo. Então, eu consigo identificar onde aconteceu esse erro, quantificar e consigo dar treinamentos específicos, né, para minimizar esses erros nesse setor. Às vezes a pessoa precisa de um treinamento melhor, às vezes a pessoa está com dúvida em alguma questão. Então, eu consigo mensurar, identificar e tratar esses erros, padronizando e separando por fases. Isso tudo está englobado dentro da qualidade do laboratório, certo? Então, todos esses processos, existem documentos para eles, né? Todo esse processo pré-analítico, analítico e pós-analítico, existe um documento operacional padrão, um documento mesmo, escrito, né? Como se fosse uma receita de bolo, identificando todas as etapas que eu tenho que seguir, a fim de minimizar os erros, certo? Então, como garantir a qualidade laboratorial, né? Para garantir a qualidade laboratorial, é preciso avaliar todos os processos internos do laboratório, assegurar e garantir a eficiência dos procedimentos. Então, tudo que eu faço dentro do meu laboratório, eu preciso gerenciar, avaliar, quantificar, para me saber se está saindo tudo corretamente. Então, seguem dicas valiosas, né, para a gente conseguir fazer esse trabalho. Então, garantir o manuseio e armazenamento correto das amostras biológicas, né, investir na capacitação dos colaboradores, treinamentos, né? Definir a estrutura das atividades, cada setor vai realizar, o que cada profissional vai realizar, né? Monitorar os processos analíticos, né? Então, monitorar tanto o processo da fase pré-analítica e pós-analítica, né? Para verificar se tudo está saindo corretamente. Utilizar softwares especializados para laboratórios clínicos, né? Para conseguir assegurar a confiabilidade na transmissão dos resultados. O que é isso? Os laboratórios utilizam, né, softwares específicos que são comprados, né, pelas empresas, porque muitos dos laboratórios hoje em dia já trabalham com interfaceamento.
O que significa esse interfaceamento? Quando o resultado sai lá do meu aparelho, né, lá no meu setor técnico, ele já vai direto para o meu sistema e ali eu só entro, dou um clique e ele já é assinado automaticamente. Eu não preciso mais fazer o que a gente fazia assim antigamente, né, de olhar laudo por laudo e assinar laudo por laudo, não preciso mais disso. Hoje em dia, com a modernidade, né, tudo eletrônico, eu consigo já fazer essas assinaturas no próprio sistema mesmo, né? Então, o próprio resultado que já sai do meu equipamento. Investir em ferramentas qualificadas de controle de qualidade interna, né? Como a gente falou aí, os controles são extremamente importantes, né? Para garantir que o meu laboratório funcione corretamente. Então, eu tenho que ter um controle de qualidade interno, né? Que normalmente são fornecidos por essas empresas que eu contrato para gerenciar o meu laboratório, ou eu mesmo posso comprar esse controle, né? Não preciso dessa empresa, eu mesmo posso adquirir um controle e passar nesse equipamento. Então, gente, a gente precisa ter uma noção muito específica, né, de cada fase, como eu disse, para evitar os erros. A gente precisa seguir esses procedimentos operacionais, né, garantindo aí a qualidade de todas as fases, né, tanto pós-analítica, pré-analítica, analítica. A gente tem que ter um conhecimento na parte da coleta de exames, né, fazer tudo corretamente, e tem que ter um conhecimento na parte do controle de qualidade, para saber se esse material, se esse equipamento está funcionando corretamente, se esse laboratório está entregando o resultado preciso, né? Então, tudo isso aí entra na questão da minha interpretação de exames, né? E aí a gente já finaliza, então, essa parte do CID, de controle de qualidade, e a gente entra agora na própria interpretação de exames mesmo, né? Os exames específicos. Nós vamos começar a falar hoje sobre as dislipidemias, né? As dislipidemias são hoje consideradas uma doença da modernidade, né? Vamos dizer assim, porque hoje na condição de vida que a gente leva, né? Nós estamos extremamente na correria do dia a dia, né? Às vezes alimentando mal, não conseguindo ter aí uma qualidade de vida adequada, né? Sono comprometido, às vezes 2, 3 trabalhos, então a gente não consegue ter uma vida, vamos dizer assim, mais regrada, né? E com isso, a gente acaba alterando a nossa saúde, né? Com relação ao nosso peso, né? Hoje a obesidade vem aí muito forte, tanto já começa aí na fase da adolescência, né? Já começa aí desde criança. Então, é uma questão que os pediatras vêm aí muito preocupados hoje em dia. Então, o que acontece? Com esse estilo de vida, a gente fala que é uma doença da modernidade, porque com esse estilo de vida que a gente leva desregrado, eu posso alterar aí o meu peso, né? Nem sempre só o meu peso, porque só a questão da obesidade não está correlacionada só com essa doença, mas 90% aí que a gente fala, que a obesidade vem trazendo todos esses parâmetros laboratoriais. E com isso, entra, então, que seriam as dislipidemias, né? É o estudo dos lipídios, que são os colesteróis totais e frações, né? Quando eu vou no médico, né, é o primeiro exame que ele me pede, é um exame de rotina. Então, ele me pede aí a dosagem de colesterol total e frações, que significa essas frações, né? É o LDL, o HDL e o VLDL, certo? Então, eu doso ali o meu colesterol total, meu triglicérides e as minhas frações, que são essas três, LDL, VLDL e HDL. E tudo isso, né, eu verifico para saber como que está mesmo a minha quantidade de gordura no meu sangue, né, como está a qualidade das minhas veias, se eu estou com esse colesterol alto, com esse triglicérides alto, né, se eu preciso entrar com medicamentos, se eu preciso só mudar mesmo a minha condição de vida, né, para melhorar essa questão. Então, isso é muito importante, porque é uma doença muito comum hoje em dia, né? A maioria das pessoas sofrem com esse colesterol alto, triglicérides altos,
e devido, né, a 90%, como eu disse, é por conta do modo de vida, né, e também, às vezes, por uma condição específica do paciente. Então, nós temos que saber identificar, né, esse exame, nós temos que saber diagnosticar, né, na verdade, interpretar o que está falando ali, e com isso a gente tem que saber estudar esses parâmetros, né? Então, quando o médico pede para vocês colesterol total e frações, quando ele dá baixo, né, o valor de referência dá baixo, a gente não precisa ficar preocupado, porque colesterol total e frações, triglicérides baixo, é um parâmetro normal. A gente precisa ficar preocupado quando ele está alto, né? E como que eu faço para me conseguir corrigir, né, esse parâmetro? Se o médico pega ali um colesterol alto, um triglicérides alto, ele vai avaliar toda a clínica, né, do paciente. Se o paciente é obeso, se o paciente tem uma qualidade de vida comprometida, né? Então, a primeira coisa que ele vai mudar ali seria a alimentação, a qualidade de vida do paciente, de acordo com a realidade dele, e, em alguns casos, entrar com medicamento. Porque o medicamento, às vezes, tem um tipo de triglicérides altos, né? Precisa ir do medicamento para ajudar a controlar. E como que a gente faz a interpretação dessas frações? O LDL, a gente fala que é o colesterol ruim. É aquele colesterol que faz o depósito de gordura nas veias, né? Quando eu estou com o meu LDL alto, o que ele faz? Ele acumula gordura nas minhas veias, e esse acúmulo de gordura nas veias, eles podem ser prejudiciais e causar outras doenças específicas, né? Como trombose, infarto, né? Porque se a minha circulação sanguínea não está ficando comprometida, né? Se a passagem dela está ficando obstruída, então eu posso vir a dar infarto, eu posso vir a dar trombose. Então, acontece outras doenças, né? Correlacionadas com esse colesterol alto. Então, por isso que tem que avaliar certinho, né? Tem que fazer esse parâmetro e tem que cuidar, né? Para que isso não aconteça. O HDL é considerado o colesterol bom. Então, quando eu faço o meu exame clínico, que o HDL dá aumentado dentro do valor de referência, o médico já fica mais preocupado, porque enquanto o LDL é o colesterol ruim que faz o depósito de gordura nas veias, o HDL é meu colesterol bom, é o que funciona, que a gente fala como detergente, né? Que vai lá e retira toda essa gordura que o LDL depositou. Então, ele vai lá, faz toda essa retirada, né? E volta ao fluxo normal do sangue. Então, é importante, um exame de qualidade seria o colesterol total e frações dentro do valor da normalidade, né? E o HDL alto, ou dentro do valor de normalidade, que seria aí o meu colesterol bom, certo? E o que eu faço para prevenir, né, essa condição? O que eu posso fazer para não deixar, né, aumentar esses parâmetros laboratoriais? Como falei, né, e volto a repetir, seria o estilo de vida, né, a gente ter uma alimentação mais adequada, balanceada, né, dentro da nossa realidade, lógico, né, mas uma alimentação com menos gordura, com menos processados, né, que a gente consiga a comer de 3 em 3 horas, então seria uma qualidade de vida mais saudável, né, atividade física também. Hoje em dia o pessoal procura bastante, né? A maioria das pessoas hoje procura fazer uma atividade que seja uma caminhada, né? Alguma questão assim. Então a gente precisa fazer uma atividade física para baixar essa quantidade de gordura no nosso sangue também. E a gente precisa também ter uma qualidade de sono, porque quando eu durmo mal, o meu corpo ele acumula gordura também. Então, eu preciso ter aí, no mínimo, de 6 a 9 horas de sono, né? O ideal é 8, mas eu posso ter entre 6 a 9 horas de sono, para garantir também que eu tenho uma qualidade de vida adequada. Então, quando eu pego um pedido, né, de algum médico que tem lá questão de autorizações, não é um exame de caráter de urgência, né, que vai diagnosticar uma doença que o médico precisa tratar ali naquele momento, não é um exame de caráter de urgência, é um exame de rotina, né, que normalmente o médico pede, e ele é um exame auxiliar de outras doenças, né? Então, se o paciente está com uma vida sedentária, né? Se o paciente está com risco aí, de repente, de um infarto, de uma questão assim, é um exame de auxílio. Ele não diagnostica nada, mas é um exame de auxílio, né? Ele auxilia o médico para ver
como que está, né, essa qualidade de vida do colaborador e o que isso pode acarretar ele, certo? Então, gente, o que a gente tem que fazer quando o médico pede, né, quando o médico pede esse exame? Então, a gente tem que saber que o médico está querendo avaliar ali uma condição, às vezes, de alguma patologia do paciente, ou até mesmo um exame de rotina, né? A maioria das pessoas que já foi no médico aí, o que ele mais passa seria hemograma, colesterol total de frações, né? TGO e TGP, tem enzimas do fígado, que nós vamos estudar mais para frente, os exames para avaliar a condição renal, né, que seria a creatinina. Então, são exames considerados exames de rotina. Mas nós precisamos saber interpretar e diferenciar, tá? Então, é importante a gente saber que não é um exame de caráter de urgência, não vai diagnosticar nenhuma doença que o médico precisa tratar ali naquele momento rápido, vamos dizer assim. É um exame mais de rotina mesmo, que o médico quer avaliar mais a condição de vida do paciente. Então, a gente tem que saber que um triglicérides alto, um colesterol alto, vai resultar aí em alguma patologia, né, consequente aí para esse paciente. E a gente tem que saber também que o LDL, né, que é uma das frações de colesterol, ele é considerado colesterol ruim, então ele deposita o gorduras nas veias, né, causando aí doenças, vamos dizer, secundárias, e que o HDL é um colesterol bom, que funciona como o detergente, retira essa gordura na veia. Então, a gente tem que saber das dislipidemias, seria basicamente isso, né? Porque nós não precisamos aprofundar tanto aqui, vocês como técnicos enfermagem, técnicos enfermeiros, precisam somente saber interpretar esse exame, o porquê que o médico pede, como que viria aí o resultado para vocês, né? E o que significa, né, na verdade. Então, o médico pode pedir no pedido dele da seguinte forma, ou como colesterol total e frações, né, quando ele quer verificar todo o parâmetro, né, ele pode pedir apenas o colesterol total, ele pode pedir apenas o triglicérides, né, dependendo da condição clínica do paciente, ele pode pedir perfil lipídico, que também, o que significa perfil lipídico? Se dislipidemias é o estudo dos lipídios, o que são os lipídios? O colesterol total, o triglicérido e as frações. Todos esses são considerados lipídios, né? Dislipidemia significa o quê? Disfunção dos lipídios, que são disfunção do colesterol total e frações. Então, quando eu peço o perfil lipídico, eu estou procurando investigar o perfil de todos esses exames laboratoriais, né? O que engloba esse perfil? Colesterol total e frações, triglicéridos e HDL. Então, pode vir com essa nomenclatura, tá? Perfil lipídico, ou só mesmo, né, o nome propriamente dito, colesterol total e frações, triglicéridos, como eu falei, certo? Ou também, ele pode vir como lipídios, né? Dosagem de lipídios. Então, a gente sabe que os lipídios é o colesterol total e frações, HDL, VLDL e LDL, certo? Então, pode vir também como dosagem de lipídios. Então, essas nomenclaturas a gente tem que conhecer, né? Porque a gente pede o pedido médico, a gente não... Se eu conheço só como colesterol total e frações, eu vou falar o que é isso, né? Perfil lipídico. O que é função lipídica, né? Então, a gente precisa saber dessas nomenclaturas e saber que não é um exame de caráter de urgência, certo? Normalmente um paciente que vai estar internado lá no hospital, né, na UTI ou nos quartos mesmo, raramente o médico vai pedir esse tipo de exame para ele. Só mesmo se esse exame estiver correlacionado com alguma patologia que o médico vai estar, que o paciente vai estar ali no momento. Então, se estiver correlacionado, se o médico precisa avaliar se de repente aquela patologia está fazendo um aumento, né, desses parâmetros, aí sim o médico vai pedir. Mas normalmente não é um exame pedido para o paciente que está em condição de internação. É um exame pedido em rotinas laboratoriais, né? Para um paciente que vai ao médico, uma consulta de rotina, às vezes está relatando algum cansaço ou algum aumento de peso, né? Então, é um exame mais relacionado com essa parte. Certo? E com isso, gente, a gente fecha, né, a dislipidemia aí, é o que a gente precisa saber, basicamente é isso, tá? E a gente fecha também a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar aí sobre as funções renais, tá?
que já entra a ureia, a creatinina, a função de cada um, né, na minha saúde, o que acarreta quando está aumentado, quando está diminuído, né, qual é a função dos meus rins, né, o que ele faz no meu organismo, que é importante eu saber, por que o médico pede esse tipo de exame, né, o que ele vai diagnosticar com isso, o que ele quer avaliar, nós vamos entrar nesse parâmetro, tá, funções renais, e eu aguardo vocês na próxima aula. Boa noite, fica com Deus e até mais. Boa noite. Ótima noite, professora.